Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Da Vida Cast. Gente, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve. E não sei em que momento aí do seu dia você vai encontrar esse conteúdo, se é pela manhã, se é tarde à noite, mas que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero muito que você continue aqui nesse episódio. Nós vamos sim ter uma história linda para ser contada hoje, né? Mas para que a gente de fato consiga alcançar mais pessoas, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder receber as notificações. Tem muito material no nosso canal, nós já estamos chegando a 37, se eu não me engano, episódios. São histórias maravilhosas, testemunhos maravilhosos, e a gente realmente está com uma expectativa assim muito elevada do que Deus tem também com esse material de hoje. Também queremos agradecer os nossos queridos patrocinadores, Giase Diógenes Consultoria Imobiliária, da cidade de Capão da Canoa, né? Temos também a Pizzaria Brazuca, Sapiranga e Santo Antônio da Patrulha, Costa Assessoria Previdenciária e também a maior cutelaria do Brasil, a Cutelaria Imperador Bigode. Gente, hoje é um dia muito especial também, aniversário do nosso filho mais velho, Isaac, está fazendo 5 anos. Então, se você quer mandar um pix para ele, tô brincando. Né? Orem pelo nosso filho, abençoem a vida dele, a nossa família. Mas a gente está muito feliz também nessa data especial, né, de poder celebrar aí o aniversário do nosso filho. Mas, gente, eu sou o Gilson Gomes, eu estou muito bem acompanhado aqui da minha linda e amada e também psicóloga... Mônica Schmidt! Maravilha, maravilha. Mônica, hoje foi um dia. Hoje pega a chave, volta a chave, o pessoal pega aqui e vai. Mas a gente está recebendo alguém muito especial. Já era para estar aqui antes, só que a logística nos impossibilitou. Mas hoje ela está aqui. Quem é que nós estamos recebendo aqui? Ela é mentora de mulheres, casada com o Sérgio, a mãe da Keisiane. Casal com o Rogério. Oh, meu Deus do céu. Já mudou o Rogério. Já começamos bem. Eu tô com problema. Eu tô sem meu óculos. Resolvido. Tô sem meu óculos aqui, pessoal, me perdoa. Com o Rogério. Rogério, ó. Desculpa aí, Rogério. Ela é criadora da Casa da Niane. Keisi Serafini, seja muito bem-vinda da Vida Cast. Muito obrigada. Consegui
Conseguimos, chegamos. Quantas datas a gente marcou? Eu acho que umas 3, ó. Umas três. Mas é função de logística. Eu tô muito feliz. Muito feliz, a gente tá feliz de estar aqui. Rogério não conseguiu vir por questão de trabalho. Niane tá comigo, tá ali fora. E estamos aí. Vamos falar um pouquinho sobre nós. Que maravilha. E nossas coisinhas. É uma alegria realmente a gente receber, ter essa disponibilidade, vocês chegarem até aqui, ter esse momento assim de mesa. Como nós tínhamos falado, nossa conversa não é um interrogatório, é uma troca de ideia. E tudo que a gente quer é poder conhecer a sua história, né, o que você passou para chegar até aqui. Eu sei que você é muito conhecida pelo... Você está administrando aí uns 300 mil seguidores, né, uma causa muito específica, uma cristã muito bem engajada, né, e a gente quer também explorar isso. Sim. Mas a gente sabe que muito mais importante que isso é celebrarmos a sua jornada, né? De fato, o que está por trás desse perfil, né? Porque nós não somos apenas um arroba. E é isso que a gente quer poder, junto contigo, né, conhecer a tua história. Conhecer um e pouquinho. o que move um pouco aqui, move não, que eu diria assim, a engrenagem motriz aqui do nosso podcast é uma expressão que Deus nos deu, que é conhecer histórias e fazer histórias conhecidas, né? Poder soprar testemunhos, poder soprar experiências. E aqui nessa mesa a gente já chorou, a gente já deu risada. E é um misto, assim. O último episódio que a gente teve com a Thalita, ela falou de um acidente que ela passou. A gente chorou quando ela falava do acidente, a gente riu quando ela falava das... E essa mesa é para isso, né? Para falar de alegrias, mas também para falar de perdas. E a gente tem tido uma experiência muito maravilhosa, né? Que pessoas têm recebido esse conteúdo e coisas especiais têm acontecido. Muitos testemunhos, pessoas que a gente nunca imaginou que alcançaria, a gente tem conseguido alcançar, e eu tenho certeza que a sua história ela vai servir também como uma ferramenta. Então, fique à vontade, conta a sua história pra gente. Meu Deus, que pressão! Então, vamos lá. Eu sou a Casey, tenho 40 anos, sou uma filha mais velha entre 4 irmãs, são tudo mulheres lá em casa. Nossa, a casa das 4 mulheres. Na verdade, ficou a casa das 7 mulheres, daí eu tive uma menina, minha irmã teve outra menina e ficou Fechou a casa das 7. E minha mãe foi muito criativa, deu uns nomes bem criativos para todas as filhas, então ficou a Casey, a Catiúcia, a Kézia e a Kathleen. Tudo com K. Tudo com K. E é isso. Eu sempre fui criada num lar cristão, nasci dentro de um lar cristão. Com 2 dias de vida, eu fui menino Jesus na manjedoura. Eu nasci num dia, no outro dia a mãe ganhou alta, no outro dia eles precisavam de um neném. Eu já comecei trabalhando com 2 dias de vida, eu já trabalhava na obra de Deus, então como um menino Jesus. O pai é filho de pastor e a mãe é filha de pastor. Meu avô, no finalzinho da vida, foi consagrado a pastor, mas trabalhou na obra a vida inteira. O vô João, que é o pai da mãe, e o vô Darcy era pastor. O pastor Paulo conheceu o vô Darcy. A minha infância foi uma infância bem difícil. O pai, mesmo sendo filho de pastor, criado na igreja, ele se envolveu com drogas. Nossa. Num certo momento. Então, desde que eu me conheço, por incrível que pareça, eu tenho 40 anos, eu lembro de flashbacks da minha vida de 2 aninhos de idade. Memórias vívidas, assim, tipo, eu num portãozinho da casa, era uma casa de madeira, e nós morávamos de aluguel. Então, até eu casar, eu morei em quase ou mais de 30 casas de aluguel. Sim. O pai, como era dependente químico, a gente acabava, não pagava aluguel, era despejado, e assim a gente ia. Se mudando aqui e ali, morando de favor, morando de aluguel, e era desse jeito. Eu lembro coisinhas de 2 aninhos de idade, eu na portinha, assim, a minha mãe tinha um tanque do lado da casa, a mãe lavando roupa, e o pai indo embora. Então, o pai ficou. O pai é uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa maravilhosa. O que ele puder tirar dele para te dar, ele faz. Uhum. Mas ele tinha essa dependência. E muito dele foi pro vício, né? A gente passou muita necessidade. Já chegou a passar fome. E eu vi essas memórias, então tudo isso tenho assim. A mãe sempre ensinou nós a palavra de Deus. Sempre levou nós à igreja, mesmo sozinha. Sim. Ela levava. Às vezes o pai estava usando droga, enfim. A mãe estava levando nós para a igreja. Vamos para a igreja, vamos. E assim a gente ia. Sempre nós fomos criadas dentro da igreja.
as 4 filhas. E a mãe foi uma mulher incrível. A minha maior referência como mulher de Deus, mulher de casa, é a minha mãe. Eu acho que muito disso que eu trago para casinha... Sim, é só uma reprodução do que tu já viu. Do que a minha mãe fazia. Então, a mãe foi uma grande mulher. É uma grande mulher, né? A mãe tá com seus 66 anos, é linda e maravilhosa. Tu olha para ela, parece uma menininha. E o pai tá bem. O pai tá numa casa de recuperação. Que benção. Mas tá bem. Tá muito bem. Agora, final do mês ele vem, a gente passa uma semana com ele. E ele eu amo o meu pai. A gente passou por muita coisa com ele, assim, sabe? De ver... Eu me lembro de alguns episódios. Então, o pai usou vários tipos de drogas, né? Eu tinha 7 anos. A mãe saía para trabalhar, vendia doce, aqueles docinhos de rua, sabe? E ela saía de manhã e voltava só à noite. E eu ficava em casa cuidando da minha irmã de 5 anos, que é a Catiúcia, que é abaixo de mim, e de um bebezinho de 10 meses, com 7 anos de idade. A gente tá falando sobre adolescência, né? Como a gente amadureceu mais rápido. Sim. A gente tinha essa necessidade. Então, pra mãe trabalhar, eu cuidava e eu era responsável. Com 7 anos, eu era responsável. Ficava em casa. A mãe deixava tudo em segurança, deixava a comidinha pronta pra não precisar mexer no fogão. Tudo isso ela sempre se preocupou. E daí eu me lembro que nessa casa, a gente morava, nessa época, na rua da igreja, numa casinha de madeira bem pequenininha, mas muito caprichosinha. Sim. A casinha de madeira toda pintadinha, porque o pai e a mãe sempre foram muito caprichosos. Mesmo com a doença do pai, Sim. e fazia aquele arquinho. Então, acho que da casinha da Niane veio um pouco isso. Ele fazia um arco em cima do portão para ficar bonitinho, Então pintava. Ali já tem essa coisa de gostar, de cuidar do lar, né? E daí, o pai fazia pico na veia nessa época. Né? Venosa. Isso. E a mãe ia pros cultos, mas não tinha como levar nós. Naquela época ia de a pé, tu imagina, dali da igreja até o corpo de bombeiros, lá no centro, uns 3 quilômetros. A mãe ia a pé e voltava a pé. Às vezes ela levava nós, às vezes ela não levava. Era pequena, tinha as meninas, então ela dizia assim, fica em casa com as meninas, a mãe vai no culto. E o pai, às vezes não estava, às vezes estava. E eu me lembro dele estar fazendo, eu segurava a colher para ele, enquanto... Aquela função toda, né? Eu segurava a vela, a imagem muito nítida. E ele fazia o pico e ele caía às vezes ali mesmo. E eu saía correndo, recolhendo todas as seringas das travessas da casa, do chão, assim, e escondia. Para quando a mãe não chegar, a mãe não ver. Não ver aquela cena. Exato, não ficar chateada, não brigar, não. Porque daí ela ia brigar com ele. Como é que tu faz isso na frente das meninas e tal? E eu corria tirar. E escondia. Uma vez eu botei fora e ele brigou comigo. Meu uso de novo, não é pra botar fora, não sei o quê. Então eu aprendi a esconder. Aí sempre dava um jeito de esconder aquela... E a infância foi assim. Foi vendo o pai, sabe? A gente viveu dessa forma, assim. Tem muita coisa. O pai abrindo as sementes ali, tirando a semente, a gente comendo semente de maconha. Era muito doido. Mas fomos criados dentro da igreja. A mãe sempre foi muito rígida, não, muito certa disso. Ela queria que as filhas estivessem dentro da igreja. E a gente passava muita necessidade. Porque daí o que acontecia? O dinheiro que entrava para o pai trabalhando... Ia para droga. Ia para droga, né? Não ia... E muitas vezes ele ainda roubava do que tinha dentro de casa para poder sustentar o próprio vício, né? Eu ia dizer porque naquela época... Tá falando assim, mais ou menos, tem 40 hoje, eu tenho né? 40, 30, então, 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. A droga ainda tinha um contexto muito marginalizado naquela época. Né? Diferente de hoje. Hoje, infelizmente, é mais comum, Exato, né? Parece que normalizou, né? Então, automaticamente, eu imagino que para vocês, até para fazer qualquer atividade, deveria ser muito... Porque tinha aquela marca, ó, ele é usuário de droga, coisa assim. Então, não tinha só o peso de tu conviver com aquela ambiência, né? Mas também a marca. Na escola era... As meninas da Dirce. As meninas da Dirce. Elas precisam de... Tinha uma professora que me levava para casa dela. Mãe, posso levar ela para casa? Eu dou almoço para ela, eu dou... Passo a tarde... Porque sabia que lá dentro de casa não ia ter a comida. Então, para a mãe com 3 filhas, ela era 3 naquela época, né? Que a Kézia era menor. Sustentar era mais difícil. Então, acabava... Sempre tinha ajuda de um e de outro. Me lembro, nessa mesma casinha, assim, um Natal... eu faço aniversário de 24 de dezembro, né? Nossa. Véspera de Natal. E um dos natais que a gente passou, nós não tínhamos o que comer. Daí ela conseguiu um pouquinho de farinha emprestada e fez uma
A gente chamava de tortinha frita. Era uma mistura de água, sal e farinha. E fazia um negocinho meio borrachudo e fritava ali. Ela fritou naquela frigideira seca, num fogão feito na rua, no chão. Ela cavava um buraco, colocava umas lenhas ali dentro e fritou ali para nós comer. 7 horas da noite ela botava nós dormir para não dar fome. Que mãe. Aí teve uma outra vez que era outro Natal, e ela fez isso, e daí chegou ou era no outro dia, eu não lembro, eu sou bem ruim com data, assim, porque eu me lembro dessas coisinhas de criança. Chegou que era dindo da minha irmã mais nova, com uma caixa de bombom. Nossa, foi uma alegria. Aquela caixa de bombom, porque a gente não ia ter o que comer naquele dia. Então foi a nossa ceia de Natal. E isso tudo fica gravado, ficou gravado na minha infância. Exatamente, eu fui vendo. O pai bebia muito. E eu me lembro que quando a gente... E era longe, assim, tipo, a nossa casa ficava no meio da quadra e tinha esquina. E quando ele chegava lá na esquina, um pouquinho perto, eu sentia o cheiro do álcool, que parece que saía dos poros. Suor. E eu dizia pras meninas assim, o pai tá chegando, a gente vai fingir que tá dormindo, tá? E eu botava as gurias na cama para fingir que nós tava dormindo, para não ter que lidar com o pai bêbado. Aí nós ficamos um tempo nessa casa e nos mudamos para Santa Catarina. O pai vendeu tudo ali. Vamos embora, aquela casinha era nossa. Ele vendeu aquela casinha por uma mixaria, trocou por um som e fomos embora para Santa Catarina, morar de aluguel em Santa Catarina. A gente morou Eu fui com 9 anos, voltei de lá com 12. Uns 3, 4 anos para lá. Maracajá. Fiquei entre Araranguá e Criciúma ali, sabe? Uhum. A gente congregou com o pastor Dirceu e fomos morar em Santa Catarina. A mãe ficou bem, porque daí o que acontecia? Tinha um tio dela, tio Manuel, ele era uma pessoa incrível, eu me lembro do tio Manuel, cabecinha branca. O tio Manuel foi um alicerce para nós, assim. Sim, ele conseguiu... Aí ele tinha roça e tinha coisa, ajudava. Tem comidinha, tem um aipinzinho, tem... Ele ajudou muito nisso. Então lá a gente conseguiu meio que mais o pai. Aí o pai foi para a igreja, ficou um tempo na igreja, né? Ficou um bom tempo, foi obreiro. Meu pai prega, vocês não têm ideia. Sim, da palavra que tem. Pra te ver como a dependência química... Bom, esse é um assunto que a gente gosta. É um assunto que a gente gosta, assim, por várias questões. Pra te ver como a dependência é uma doença. É uma doença. Porque eu gostei de algumas expressões que tu utilizou. Meu pai é uma bênção. Ele é. Anotei aqui. Meu pai é um bom pregador. Então, na verdade, consegui, era nítido. Ó, agora ele tá sobre... Agora ele tá doente, tá sobre ação, né? Agora ele não tá sobre ação. Isso. E ali tem um termômetro, a gente vê quando ele tá muito magro, a gente sabe que tá... Sim. Se ele tá enorme de gordo, porque é enorme de gordo, é enorme, assim, é porque ele tá bem. Entendeu? E ele tem uma palavra, ele foi, daí depois, eu vou chegar nessa parte, né? Sim. Que ele foi líder de jovem, um dos maiores líderes de jovens de Tramandaí, pra te ter uma ideia. Daí ele foi para Santa Catarina, ficou lá muito tempo. Mas a mesma coisa daí. Depois que tava nas drogas, era aqui, ali. Assim, desse jeito. Teve uma vez que o pai ficou tão... que ele ficava transtornado. E ele brigava, ele dizia que estava brigando com alguém. Daí depois, quando ele voltava, assim, ele dizia que tinha um demônio ali brigando comigo. E ele quebrava os vidros da janela, soqueando. Sim. Os vidros da janela, porque ele estava brigando com alguém, dando socos nesses vidros, da situação que era. Isso foi a nossa infância. Com 12 anos, a gente voltou para Tramandaí. A gente foi morar de aluguel no bairro Indianópolis. E a minha mãe tinha passado uma semana no hospital com a minha irmã, a Kathleen, a menorzinha. Daí nisso, lá em Santa Catarina, a mãe teve outra neném. Sim, teve a mais nova. Que foi a mais nova. E daí a gente voltou, a mais nova tinha 1 aninho, pegou pneumonia, a mãe ficou internada 1 semana. Aí quando a mãe chegou, deitou ali na cama, daí ela tava dando de mamar pra Kathleen, e a gente parou pra conversar, deitei do lado dela, eu sou a mais velha. Nisso a Késia, que é a segunda mais nova, tinha 5 aninhos. Ela disse assim, eu tô com fome, mãe. E daí não tinha gás naquele dia em casa. A gente sempre foi muito humilde. E não sei se vocês já viram aquelas espiriteiras de álcool. Geralmente é usada em rodeio, essas coisas, acampamento, que é um negocinho, uma latinha assim, bota um pouquinho de álcool e ali tu faz a comida. Aí a minha irmã disse, eu faço um arroz pra ela, mãe.
Minha mãe tava deitada, tava cansada, recente tinha chegado do hospital. A mãe chegou de manhã cedo do hospital. E eu deitada, conversando, falando como é que tinha sido a semana e tal, porque eu tinha ficado com as meninas, né? O fogo, ele fica transparente quando tem só um pouquinho, né? Tu nem vê, né? Uhum. Aí a Catiúcia foi fazer a comida. E a Kézia sempre foi muito curiosa. E aquela espiriteira aqui, a Kézia chegou pra olhar. E a Catiúcia largou álcool pra ligar o fogo, só que tinha um pouquinho de álcool aqui. Aquele álcool subiu, estourou na garrafa e pegou fogo na Kézia. Oh, meu Deus. Do umbigo pra cima, 3 centímetros. Ela se queimou toda. E ela era uma criança de 5 anos. A pele linda. Com cabelo comprido. Loirinha. E o fogo se alastrou. Ela tava com uma blusinha de nylon. Era verão, era outubro. E ela tava com uma blusinha de nylon. E aquela chama subiu toda pra cima. Devorou cabelo, devorou cílios, tudo. E ela gritava em volta da mesa. E a gente não sabe como. A minha mãe levantou correndo. E a gente não sabe como. Apareceu um monte de panelas com água em cima da pia. E a minha mãe pegava essas panelas e jogava aquela água nela para apagar o fogo. Parecia aqueles filmes de pessoas pegando fogo em volta da mesa. Assim. Aí quando a minha mãe puxou, foi tirar a blusa dela, ergueu toda a carne dela. A Kézia teve queimaduras de 3º grau em 40% do corpo dela. Ela gritava e as chamas entraram na boca e amoleceram toda a gengiva dela e os dentes entortaram. A orelha dela, cartilagem, queimou e ficou pendurada por um pedacinho assim de... E o cabelinho todo queimado, e aquilo encolheu, era um cabelo comprido, loiro, esse dourado, assim, grudou tudo, assim, encolheu tudo. Ela ficou... Início eu pulei, a mãe na cozinha, daí tinha uma janela aqui, que era a porta da cozinha, e eu não quis passar por aqui porque a Kézia estava nessa... Eu pulei pela janela e corri e me joguei na frente de um carro e disse, salva minha irmã. Era um Fusca, de um casalzinho de idoso. E eu gritava, salva minha irmã, eles enfiaram ela ali dentro e chegaram, foram direto pro... Antigamente não tinha UPA, era o posto 24 horas. E daí, nisso, um dos vizinhos já ligou e disse, tá indo uma criança, assim, assim, assim. Ela pegou fogo com álcool. E ela chegou lá. A ambulância chegou em 40 minutos. De Tramandaí a Porto Alegre. Ela foi direto pra UTI de queimados. Na UTI de queimados, no HPS, ela ficou 52 dias internada. Todos os dias era a esperança de que ela não viesse a óbito. Porque ela podia ter uma infecção generalizada, porque daí pode entrar na corrente sanguínea, podia ter uma parada cardíaca e os equipamentos ali do lado da cama. E a minha irmã ali, e os médicos vinham toda hora monitorando. Na UTI, não sei se vocês já tiveram lá, já conhecem, fica um posto de enfermagem meio no meio da UTI toda, a UTI dando a volta, assim, aquele posto cheio de vidro. Então as pessoas ficavam indo e voltando, os enfermeiros toda hora, para acompanhar. Aí, a Kézia fez aniversário dentro do hospital. Ela se queimou no dia 19 de outubro. Ela faz aniversário dia 25 de outubro. Aí deixaram ir visitar. Quando a gente chegou lá, ela era irreconhecível. Ela estava toda inchada. Ela tinha inchado todinha. E por causa da queimadura. Todos os dias ela tinha que fazer raspagem. Botavam ela dentro de uma banheira, davam morfina e raspavam tipo aquelas esponjas vegetal, a pele morta. Ela não queimou, ela só queimou do umbigo para cima. O médico diz que por um milagre não chegou no umbigo, porque o umbigo podia ter sido fatal, porque pega os órgãos, a gente não entende, né? Mas foi 3 centímetros acima do umbigo e tem de 2 a 3 centímetros de espessura as queimaduras dela. Ela fez o total de 27 cirurgias plásticas. Desde da queimadura até os 16, 17 anos, que foi quando ela parou de fazer cirurgias, que ela não quis mais. Ela tinha ela 5 aninhos quando ela sofreu isso? 5 aninhos. Sim. Fez plástica até os 16. Ela fez de reparação, tipo assim, liberar aqui, dar uma puxadinha, botar a orelhinha no lugar. Isso tudo foi, muitas cirurgias foram feitas dentro do hospital, né? Nesse prazo que ela ficou internada lá. O braço, né, que cozinha carne, cola, daí tiveram que... Essas coisinhas assim. E principalmente a raspagem, daí ela tirava, né, da perna
da perna, assim, ela tirava as lasquinhas para fazer enxertos. Porque a perna era a parte que tava com pele mais nova, assim, que ela fazia os enxertos. 52 dias. Aí a minha mãe, quando ela ia fazer para tomar o banho, que tinha que fazer a raspagem, uma assistente social tirava a minha mãe de dentro do hospital. Muito forte. Porque ela gritava. A minha mãe disse que parou 2 ou 3 vezes na janela do quarto e pensou em se jogar de lá. Porque ela pensava assim, a minha filha aqui, um neném de 1 ano dentro de casa e as outras 2 na dependência dos outros, que a gente ficou na dependência. Sim. Morando de favor com alguém, na época, né? Com a avó era viva nessa época, e a gente ficava lá. 50 e poucos dias. E, né, a família ajudou, mas o carinho e o cuidado não era o mesmo. A Catherine teve que parar de mamar, teve que ser desmamada, porque daí ela ia fazer o desmame forçado, né? Aí a Catiúcia era pequena, daí a gente ficava cuidando, assim, pra ninguém judiar, pra nem, sabe? Sim. Porque já tava com dó, a mãe não tá ali. E o pai, nessa época, ia pro hospital. A gente pouco viu o pai, porque o pai tava na dependência nessa época. Pastor Paulo chegou dia 17 de outubro, em Tramandaí, deste mesmo ano. A Kézia sofreu um acidente dia 19 de outubro. Depois do acidente, o pai conheceu o pastor Paulo. E pediu ajuda pro pastor. O pastor ajudou. O pastor chegou, coitado, naquela época sem nada em Tramandaí. Chegou numa fase crítica em Tramandaí. A igreja tinha 16 membros quando ele pegou. Não tinha o que comer. Quando ele chegou de viagem, veio uma irmãzinha para trazer no outro dia, para trazer uma vianda para ele. Né? Já deve ter falado tudo isso, né? Daí ele conheceu. Aí, quando a Kézia fechou os 52 dias lá, ela foi transferida para o hospital de Tramandaí. Para ficar mais 1 semana ou 10 dias, ela ficou sendo acompanhada no hospital de Tramandaí. Para aqueles últimos atendimentos ali, já não corria mais risco de vida e tal. Aí, no segundo dia que nós chegamos, que a mãe chegou em Tramandaí, o pastor Paulo esteve no hospital. Foi naquele momento que a gente chegou junto com o pastor, que a gente disse que está junto com o pastor. Eu estou há 28 anos com o pastor Paulo, em Tramandaí. E foi naquele momento que ele nos abraçou. Sim, encontrou vocês nessa hora. O pai ainda conheceu ele na época da dependência, mas dessa situação triste. E ele nos abraçou. E ele nos adotou. Adotou literalmente, porque teve uma época depois que a mãe voltou para Santa Catarina, que eu fiquei como filha adotiva deles e fiquei morando com eles aqui. A gente chama de pai e mãe, porque são meus pais. Morei um tempo com eles, quando eu comecei a namorar o Rogério. Daí, no dia... Quando a gente saiu a mãe saiu do hospital, a gente conheceu Madureira. Eu fui a última a sair, nós éramos de uma outra denominação. Aí eu muito apegada ainda, né? Foi em outubro, eu ainda saí em novembro, início de dezembro. Foi onde eu entrei de Madureira. Eu e a mãe somos os membros mais antigos, atuais ali, né? E ele foi a nossa casa, assim. Ele nos ajudou muito. Uma época, a gente morou na parte nós tinha uma igreja, a igreja da construção, daquela história. Sim. Que estava em construção. Nós moramos atrás daquela igreja. Nós cuidávamos da igrejinha ali. E morávamos ali atrás. O pastor ajudando nós, cuidando de nós. A gente ficou muito tempo morando ali. E nisso depois o pai voltou para, né, tava na igreja como obreiro. Foi um líder de jovens incrível. Fez o primeiro congresso de jovens de Madureira, foi ele que fez. O potencial, né? Nossa, e gostava de uma festa, gostava de um congresso, gostava de pregar. Era muito. Ficou muito tempo. Muito tempo até um dia ter uma recaída, que foi onde a mãe foi embora. Daí se separaram, né? A gente chegou a um ponto de dizer assim, de orar e dizer assim, Deus, faz ele se separar. Sim. E não havia mais. Porque daí era briga constante. As meninas já estavam sofrendo. Era muito triste. E eu pedi para Deus separar.
Na época foi certo fazer, não sei, mas eu era uma adolescente, o que eu não aguentava, a gente não aguentava mais ver a situação, né? Sim. Teve uma época, um dia, era um final de culto, e ele totalmente transtornado, assim, e o pastor Paulo escondeu nós dentro de casa. E ele chegou e disse assim, eu quero a Dirce, cadê a Dirce, que não sei o quê. E eu, por ser eu era mais velha, ele sempre me respeitou muito, assim, como autoridade mesmo. Ele era meu pai, mas a gente sempre respeitou muito ele, sempre teve amor. E o pai nunca encostou um dedo na gente. Sim. Nunca deu um tapa. Nunca, nossa, ele foi um grande pai, sabe? Sempre respeitou, sempre teve um carinho, sempre, sempre. A gente sabe que a doença da dependência, mas ele sempre foi. E daí eu batia de frente, e tirava ele, né? E ele sempre respeitou, nunca, vou me impor, vou... Aí naquele dia ele estava armado. E daí tinha uma porta lateral na casinha do pastor, era a casinha velha, ainda o pastor escondeu nós lá dentro e disse pra mãe, fica aí dentro. E daí eu saí na porta, assim, e disse, pai, por favor, para. E daí era final de culto, tinha uns irmãos na rua ainda, né? Para, por favor. E daí ele entrou, assim, e ele botou a arma na minha cabeça, assim, sai da frente. Senão eu vou te matar. E nisso ele empurrou a porta e me prensou atrás da porta, assim. Aí veio uns irmãos e tiraram, depois a polícia chegou, mas eram umas situações assim. Sim, constrangedor. Muito grave. E doloridas, porque a gente não gostava de ver ele sendo levado. A gente não gostava de ver a mãe naquela situação. E nisso o Rogério era meu amigo, né? O Rogério entrou na igreja através de amigos, por interesses. Rogério, conta a história do Rogério depois, gente. Vamos chegar no Rogério. E daí a gente pediu ajuda. Terceiras intenções. Aí tinha. Aí a gente pediu ajuda pro Rogério. O Rogério pegou um caminhão do patrão dele e levou nós de mudança embora pra Santa Catarina, escondido do pai. Olha só. Até o pai descobriu onde é que a gente estava. A gente estava... Sim. Aí depois tudo se acalmou, assim. Ele foi viver a vida dele, a mãe a vida dela. E graças a Deus, depois daquele momento foi... Eles viveram separados e hoje são amigos. Uhum. Hoje são muito amigos, né? E o pai, eu não canso de dizer assim, a mãe foi uma mulher incrível, o pai foi uma pessoa incrível. Se tu perguntasse para os idosos da igreja quem é o membro preferido aqui, é o Marco. Teu pai? É o Marco. O Marco era o pai. Ele tinha um cuidado, um carinho. Vamos lá, irmã Lourdes, eu vou te levar em casa. Vamos lá, irmã Lola, vou levar a senhora em casa. Vou lá ver a irmã Lola como é que tá. Era assim. Até hoje, as minhas primas dizem, o tio Marco como é que tá? Porque ele tem. Ele sempre foi muito carinhoso, muito querido com todo mundo, sabe? E graças a Deus, hoje... Mas a infância que a gente teve foi essa. Foi marcada. Marcada, as meninas. Eu fui a mais velha, então eu vi coisas, né? E muitas outras coisas, assim, que... né? Aí o Rogério virou meu amigo. Conheço o Rogério desde os meus 15 anos. Uma amiga ia casar. Daí o Rogério era o único que tinha carro na época e foi levar eles para entregar os convites, né? Eles foram lá em casa entregar o convite. Mas eu não lembro de ter visto o Rogério. Eu cheguei no portão, acho que peguei o convite. Sempre foi muito desligado, assim. Daí ele disse assim, oi, eu vou... Aí, no meio do caminho, eles disseram, Rogério, tu vai gostar daqui, isso aqui é bem legal, todo extrovertido e tal. Daí, ele disse assim, eu vou casar com essa guria. Firme. Mas daí eu não gostava dele, né? Tadinho. Mas a gente virou muito amigo. Aí, depois, no chá de panela dessa minha amiga, eu convidei ele pra ir. A gente vai ter um retiro de jovens, você na igreja. Não quer ir? Não, mas eu não sou da igreja. Não tem problema, pode nem ir no retiro. Aí foi pro retiro, e daí ali ele ficou. Ele foi por minha causa, mas ele se apaixonou por Jesus. E ele, sério, esses dias nós falando com a Niane disse assim, mãe, se tem uma coisa que eu sei, é a certeza da salvação do pai. Porque o pai é uma pessoa muito correta. O pai é muito justo. Transformado mesmo. É muito justo. O pai é uma pessoa incrível, assim, de um coração enorme. E eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar o pai no céu. Isso é muito legal. Isso é muito... Ainda mais ver os nossos filhos falando isso a nosso respeito. Que eles nos conhecem de fato, né? Sabem os nossos Exatamente. Excessos, sabe? Eles conhecem todos os nossos defeitos, as nossas falhas, sabe? E ela fala isso. Eu tenho certeza que eu chegar no céu, eu vou encontrar meu pai lá. Porque o pai... E o Rogério é
É incrível, a gente tava... E ele tem essa coisa assim, ai, tem que ir atrás do fulano que tá afastado. Ele tem isso. Ele é totalmente introvertido. Totalmente quieto, sabe? Se tu sentar pra conversar, conversa pouco, assim. Mas quando ele faz amigos, ele é muito verdadeiro. E ele é muito justo. Ele não... Injustiça, ele é todo... Mas ele é uma benção. Acabou que daí, com 15 anos conheci ele, com 16 para 17, comecei a namorar com ele. Aí, o pastor Paulo orou por nós, abençoou, né? Era um jovem que chegou a dar, era rebeldão, assim, sabe? Teve uma... O pastor Paulo não gosta que eu diga isso. Rogério, tá me envergonhando, Rogério, sai daí. Tá me envergonhando. Era jovem, né? Sim, sim. Mas Deus transformou, e eu falei que Deus preparou o Rogério para mim. A gente estava conversando ali fora. 90% da casa da Niane, da casinha ali, é o Rogério. Eu tenho as ideias, mas o Rogério coloca em prática. Ele que executa. E 90% da casa, 90% do meu ministério, esse apoio é o Rogério. Deus preparou e moldou certinho, assim, para mim. Manhosa. Eu posso ter passado por tudo isso, mas, gente, sou manhosa de montão. Cheia de mimimi, qualquer coisinha, dor, e daí ele já fica preocupado. Assim, Deus preparou, moldou, porque sabia que eu ia ser desse jeito. E Deus me cuidou nos mínimos detalhes. Todas as casas que eu morei, essas quase 30 casas da minha infância toda de aluguel, quando eu tinha 13 anos, eu escrevi uma carta para Deus. E eu escrevi e disse assim: Senhor, eu quero um esposo que seja trabalhador, que seja alto, bonito. E eu quero ter a minha casa. Eu não quero morar de aluguel. O Senhor me deu um homem trabalhador, não deu alto. Porque também Deus não vai fazer tudo que a gente quer, né? Porque não é obrigado. Não é obrigado. Entendeu? Daí o alto ele deixou assim, ó. Amor, não fica bravo. Mas ele mede, tá na minha altura. E Deus deu a nossa casa. Mas como é que foi? Eu não ia casar se eu não tivesse uma casa. Sim, esse era eu escrevi isso pra Deus. O alto não abriria a mão. Abriria, porque daí era trabalhador, meu Deus. Aí, quando a gente noivou, e ele comentou com o patrão dele: a gente vai casar, vamos morar onde? Não sei ainda, vamos ver. Daí o Adão, assim, o patrão dele é um pai. São nossos padrinhos de casamento, ele e a Anitta. Eles são maravilhosos. O Adão e a Anitta são padrinhos do Rogério. O pastor Paulo e a pastora Nilce são meus padrinhos de casamento. Então, é o que eu digo, o pastor Paulo e a pastora, eles têm... Eu sou a filha de coração deles e daí ele comentou, né? Tem alguém lá que tem uma casa assim, assim, assim. Vai lá ver. Daí o Rogério disse, daí desconta da certo. Disse, não, vai lá ver. Aí ele deu a casa pra nós. A casa que a gente mora hoje. Nossa. Era uma casa mista, né? Mas a gente morou nela até começar a reformar e a construir. Aí, quando a gente decidiu a data, a mesa, vamos morar junto, vamos casar, os papéis já estão... E os móveis? Não tem. Então, vai lá na Colombo, fala com fulano e vê os móveis. Desde mesinha de centro até roupeiro, tudo. Quarto completo, com cômoda, colchão, tudo. Ele mobiliou toda a nossa casa de presente de casamento. Nossa. O patrão dele deu a casa e deu os móveis para nós. Oh, meu Deus, que benção. Ele trabalha 31 anos, 32 anos, 31 anos na empresa. Na mesma empresa. O mesmo patrão. É um pai, assim. É uma pessoa incrível. E que Deus abençoe muito, muito, muito a vida do Adão e da Anitta. Porque eles foram incríveis, assim. A gente honra porque a gente sabe que eles foram bênção na nossa vida. E na vida de outras pessoas também. E a gente... Com 18 anos eu casei. Aí o que eu não tinha para comer lá em casa, nunca tinha lá... vou comer danoninho. Aquela criança gosta... Sim, sim. Quando eu casei não faltava danoninho dentro da geladeira. O Rogério cuidava para comprar danoninho. Porque eu não tinha. As coisinhas que eu não tinha Sim, que era... Infância desafiadora. Ele cuidava. Aos mínimos detalhes. Nunca deixou faltar nada dentro de casa. Trabalhou desde novinho, daí trabalhava, pagava aqui. Aos pouquinhos a gente foi conquistando as coisas. Aos pouquinhos a gente foi construindo junto. E hoje a gente tem, eu digo assim, a gente brinca, né?
E brinca e agradece a Deus. Eu não tinha casa na infância. Hoje Deus me deu 2 casas. E a gente sempre foi muito fiel a Deus. Muito fiel. Me lembro como uma vez o pastor... Eu trabalho desde os 9 anos de idade. Porque daí na função de ajudar... Mais velho tem que botar a cara no Aí serviço. eu trabalhava de babá, ajudava e tal. Daí com 14 anos a minha carteira foi assinada. Nessa época tinha uns negócios da igreja que tava passando por... pagar uma conta, não me lembro se era uma conta de água, o que era uma conta da igreja. E o pastor tava tirando oferta ali, né? E faltava R$16 e eu tinha R$16. Naquela época, Sim. R$16 era 160, Sim. sei lá. Sim. E daí, eram os únicos que eu tinha, eu tirei e finalizei, fechei. E a gente nunca esquece disso. E daí, dei aqueles R$16. E daí eu queria muito. Eu sempre usava as mesmas roupas. Era sempre roupa doação. A gente não comprava roupa. Não tinha o luxo de tirar o dinheiro para comprar roupa, para comprar sapato. Era raro quando isso acontecia. Sim. Quando acontecia, era um evento. Meu Deus, eu vou numa loja, é um evento. Daí, eu disse que queria tanto uma jardineira. Não era nem uma saia, era uma jardineira na época. Era aquela saia de cima, assim, que tinha as correntinhas. Ai, queria uma jardineira aqui, uma jardineira. Daí a gente veio cantar. Nós tínhamos um grupo de jovens. E eu era regente, líder dos jovens, a regente do coral. A gente veio cantar aqui no Pastor Isaac. Uhum. E daí eu organizei a excursão, tudo e tal. Mas eu nem falei pra ninguém que eu queria muito uma saia, né? Eu só falei, vou de novo com essa roupa. Eu fiquei quietinha, vou de novo com essa roupa. Aí quando eu abri, dentro da igreja, quando eu abri a minha bolsa, era uma bolsinha pequenininha, roxinha, né? Abri, tinha R$20, 2 notas de R$20 abertas, assim, em cima da... Tava minha Bíblia, umas coisas assim, abertas. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro, não tinha um centavo. Nem um centavo. Sim, os 16 que tinha, tu ofertou. Mas isso tinha sido bem antes. Sim, sim, eu, sim. Né? Tava zerado de novo. Já tava zerado, já tinha passado. Mas assim, o que eu estava dizendo é que Deus não deixou... Deus supriu tudo que o nosso coração precisava aqui. E eu perguntei, gente, é de vocês esse dinheiro? Revirei, é de vocês? Tá faltando se era pra excursão? Perguntei pra todo mundo. Não era de ninguém. E daí, daqui a pouco, no meu coração, tu não queria uma saia? Era o valor certinho da saia. E mesmo assim, eu ainda insisti em perguntar. Não é nenhum, não é de você, não tá faltando, não. Mas tu não queria uma saia? E era o valor certinho. E Deus sempre supriu. E o Rogério foi bênção. Desde o nosso casamento foi... Eu digo pra ele, eu brinco, ele me resgatou. E me cuidou. E Deus cuida de mim através da vida dele. Deus cuida de mim através da vida dele. O cuidado que ele tem com nós, com a Niane. A gente é a prioridade na vida do Rogério. A gente é cuidado e zelado por ele em todos os detalhes. Se a gente tá doente, ele chega em casa cansado do serviço, eu trabalho em casa, no estúdio, né? Então a gente sai mais ou menos no mesmo horário, 5 e pouco eu tô terminando, ele tá chegando 5h38, ele chega em casa. Ele leva 8 minutos certinho, ele tá cravado em casa. Ele chega, daí às vezes tô lá em cima, tomo um banho, deito um pouquinho pra descansar. Quer alguma coisa? Quer um café? É assim, entendeu? E a gente tem isso, e ele cuida da gente. Eu digo que é Deus me mimando através da vida do Rogério. Rogério, O Rogério é uma vez. Alguém uma vez pergunta assim, que é isso, Rogério, tu é mentora de mulheres. Rogério, será que não quer ser mentor de homens? Eu podia. Mas ele não fala em público. Ainda, quem sabe, Deus transformou tanta coisa, né? Mas essa é um pouquinho, né? Tem muita coisa assim, mas é um pouquinho da minha história, da infância até aqui. Aí nasceu Niane. Aí a Niane veio, a gente estava casada há 5 anos já, engravidei da Niane, tomando anticoncepcional, era porque era para ser mesmo, né? Niane foi, eu sempre digo que Deus preparou a Niane para mim e fechou, não quer mais nenhum. Tive uma gravidez muito conturbada, Sim. Sou hipertensa, tive pré-eclâmpsia, Niane ficou sem oxigênio, nos últimos momentos ali ela ficou sem oxigênio, eu tive que ser entubada porque a anestesia não pegou, botaram anestesia, porque daí tiveram que fazer uma cesárea, a pressão foi a 24 por alguma coisa. Tenso. Já estava em sofrimento fetal. Aí eu tive que ser entubada, não vi Niane nascer. Aí quando eu acordei, me entregaram um bebê com uma roupa rosa e disse assim, neném não é meu. Meio grogue, assim. Ela
É um bebê com uma roupa amarela. A minha filha usa rosa. Aí a enfermeira começou a rir, ela disse assim, mãe, fica calma, ela é a única menina que nasceu hoje. Algum menino tá vestindo rosa agora, calma aí. Já nascendo um menino, eu acho que tinham trocado as roupinhas. E aí no outro dia, a Niane nasceu dia 14 de outubro. Outubro é um mês forte para nós. Chegado do pastor Paulo, quando a gente conheceu a igreja, quando a Kézia sofreu o acidente, aniversário de Rogério, nascimento de Niane. Nossa. Então outubro é bênção. Outubro. É isso aí. Outubro é crente. Aí, desse jeito. Aí a Niane nasceu dia 14 de outubro, no dia 15 ela foi pra UTI. Ela tomou água e sangue no parto. E não tinha sido visto. E daí ela se engasgou, ficou toda roxa, a gente não sabia o que era. Foi levada pra UTI pra aspirarem, Ela ficou aquelas 24 horas na UTI. Depois trouxeram ela de volta pra mim. Desse dia em diante eu fiquei hipertensa. Hoje a gente toma comprimido para hipertensão. E a médica disse que é proibida de ter filhos. Porque tu não pode... Porque na hora do parto, uma das duas podia não ter resistido. Sim. E 1 ano antes, minha prima faleceu no parto de pré-eclâmpsia. Por conta disso. Por conta da pré-eclâmpsia. Então, quando eu entrei em parto, que deu tudo isso, a família toda ficou. A tia... Porque, tipo, a Dani já tinha falecido no parto. A criança sobreviveu e a Dani faleceu. E pode se repetir a história novamente. Um pouco hereditário, então. Sim. Família. E daí ela foi parar na... Daí a médica disse, tu tá proibida de ter filho. Então a Keisiane foi bênção. Milagre, hein? Foi milagre. Com 11 meses a Keisiane teve a primeira convulsão. Só que a convulsão da Niane não é epilética. Aqui, a Niane tem crise de ausência. Quando eu peguei ela ficou toda mole. Eu ergui os braços dela e caí. Eu disse assim, a minha filha morreu. A gente levou 5 minutos da igreja até o hospital. O Rogério chutado no carrinho que a gente tinha. Chegou no hospital, ela estava totalmente desacordada. E acharam que ela tinha morrido. Aí o falecido Dr. Jorge, que era pediatra, que estava de plantão na época, tentou. Ela não voltou. Ele pegou ela em cima assim e largou. Jogou de cima, assim. Quando ela bateu, ela voltou. O reflexo, a gente não entende, mas eles ali voltou. Foi o jeito. Nisso a gente passou por uma bateria de exames para ver o que a Niane tinha. Me lembro agora o irmão Pedro Dias e a Noemi. Provavelmente eles vão estar nos ouvindo. E eu estava falando com ela agora há pouco. Fomos para Porto Alegre, aqui a gente ia fazer tomografia computadorizada, ressonância. Que idade mesmo ela tinha? 11 meses. 11 meses. A primeira. Depois ela teve com 1 ano e meio e depois ela teve com quase 3 aninhos de novo. A gente tinha que ficar rodando Porto Alegre até ela dormir, porque tinha que ser em vigília, que ela tá dormindo. E para dormir, e eles levaram nós. Na época a gente não estava sem carro. A Niane nasceu, a gente ficou sem carro. E daí ela levaram nós. A gente fez todos os exames para ver se a Niane tinha epilepsia. Não tinha epilepsia. Mas os médicos achavam que as veinhas do cérebro batiam. E ela apagava, tinha crise de ausência. Sim. A convulsão dela era de crise de ausência. E a gente teve que cuidar. Teve refluxo, foi engasgada para o hospital várias vezes, sem respirar, porque era um refluxo muito mais forte. Tomava medicamentos muito forte. Aí, com 8 anos, a Niane começou a evacuar sangue. Daí, estranho aquilo, às vezes vinha só o sangue e não tinha fezes. Vinha só sangue limpo. Passamos pela doutora Paola, que era pediatra dela na época, desde quando ela nasceu, a pediatra é a mesma. Ela está com 17 anos, ela ainda passa pela pediatra. E a doutora Paola disse assim, vamos encaminhar ela para o Hospital Conceição. Aí chegou dentro do Hospital Conceição, eles disseram assim, ela pode estar com um tumor no intestino. Nossa. E a Niane evacuando sangue e a gente começou a orar. Disse, Deus, não aceito isso. Aí... Daí a gente começou a perceber que se ela comesse tal alimento, acontecia. Ela ficou dos 8 até os 14, um pouquinho antes dos 14, que daí foi quando chegou a função da pandemia ali, e no Hospital da Criança Conceição até os 14 anos tratado no Hospital da Criança, depois tu passa para o adulto. Nesse meio tempo foi descoberta uma pré-diabetes. Ela entrou no nível de obesidade e ela estava desenvolvendo diabetes, glicose, colesterol altos. Triglicerídeos altos e a insulina desregulada. Aí lá dentro ela teve que começar a fazer um tratamento para o diabetes. Aí a médica disse, se tu não quiser tomar insulina no umbigo, ter que se picar todos os dias, aquela função toda, falando com uma criança, né? Tu vai ter que fazer uma dieta. E daí, tentando descobrir de onde é que vinha o sangramento.
Daí ela ficou internada durante 3 dias. Acho que estava com 12 para 13 anos. 13 anos ali. 13 anos. Aí passou por uma colonoscopia com biópsia. E foi descartado o tumor. Ela tem hiperplasia nodular linfóide. O nome é mais... Sim. É mais... Embrulho. Chato do que a doença mesmo. Mas o que acontece? O organismo dela rejeita certos tipos de alimento. Ela não pode tomar leite. Toma pouco. Se tomar muito, aí a doença no final do intestino fino, começando com o grosso ali, abre umas escamas e aquilo reage ao alimento e sangra. Então, a Keisiane, ela tem dores. Se ela come fritura, se ela come molho, se ela come gordura, se ela come leite, se ela come chocolate. Imagina. Ela tem que ter uma alimentação bem natural. Por conta do diabetes também, não pode subir. Então, tudo isso. A Niane foi vencendo uma coisinha de cada vez. Na minha infância, voltando um pouquinho atrás, para agora eu vou ligar a história da Niane com a minha. Eu fui fazer uma viagem com um parente. Minha tia, vamos viajar com fulano? Disse, vamos, tia. Adorava, né? E eu tinha 11, 12 anos ali. Daí eu tava dormindo no meio dessa viagem. E ele botou a mão. Me molestou. Só que eu tava meio dormindo. E eu acordei com ele me tocando. E depois eu fiquei assim, será que fez mesmo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Porque eu fiquei com medo de falar pra tia. E fiquei com medo de falar pra mãe. E fiquei com medo de falar pro pai. Mas desde aquele momento eu me fechei. A primeira pessoa que eu falei foi pro Rogério, quando eu casei. E daí falei que, né, a função, mas eu ainda tinha aquela dúvida, será que não é coisa da minha cabeça? Porque quando a gente é abusado, quando criança, a gente fica com essa... Será que foi mesmo? Ou é imaginação? Ou é... E é muito ruim. Mas tá, eu não esqueci, mas também não acreditei que fosse verdade. A Niane tinha 7 para 8 anos. A gente estava viajando de férias e a gente passou na casa desse parente. Que é parente. E daí, tá, passamos, almoçamos lá, seguimos viagem e tal. E a Keisiane, a gente sempre teve uma conversa muito aberta com ela, assim. Vai dormir na casa, filha, eu dormi lá na Dinda, quem te deu banho? A Dinda. Ah, então tá. Filha, nunca ninguém encostou em ti aqui. Não. Ela sempre, a gente sempre teve isso. Talvez por causa da minha insegurança, se era realmente. Assim, filha, nunca ninguém. Não, só o tio fulano. Que ela chamava de tio, né? Que não era tio dela, mas ela... Deu assim, como assim? O que ele fez? Ele colocou a mão lá e fez assim, assim, assim. E daí eu... Mas quando isso... Aquele dia que a gente passou lá na casa dele. Ela me contou detalhes do que tinha acontecido. Aí naquele momento eu me senti a pior mãe. Imagina. Porque eu disse assim, por quê? Que eu não... Eu podia ter evitado se eu tivesse realmente entendido o que realmente ele tinha feito comigo, porque ela descreveu tudo que ele fez comigo. Mesmo comportamento. O mesmo. O mesmo. A mesma situação. E daí eu disse assim, Deus, por que eu não evitei a situação? Eu podia ter evitado a minha filha ter passado por isso. Eu fiquei derrotada. E quando o Rogério chegou, eu deixei a Keisiane dentro de casa, ela brincando, ela sem entender muita coisa, ela falou o que tinha acontecido. E eu perguntei, e o fulaninho que estava contigo? Ele fez nele também, mãe. Ele tinha feito nela e no menino. E daí eu tava lá atrás chorando, desesperado. E o Rogério chegou, o que aconteceu? O Rogério ficou transtornado. E eu disse, o que a gente vai fazer? Vamos denunciar? Não vamos denunciar.
E a minha preocupação era assim, gente, vou acabar com uma família inteira. Eu vou destruir uma família inteira se eu falar isso. Aí a gente resolveu orar e eu entreguei pra Deus e disse assim, Deus, eu sei que tu vai fazer. Não vai deixar assim. Entreguei pra Deus. Aí a gente começou a tratar a Niane. Ela teve que passar por tratamento psicológico até hoje, né? Ela passa por psicólogo, né? E uns 2 anos pra cá, outra criança falou, e outra, e outra. E ele foi desmascarado. Então, aí, ano passado, nós tivemos um encontro na família. Faleceu uma tia, e daí todo mundo se encontrou. E essa pessoa tava. Eu não conseguia olhar nos olhos, e eu disse, meu Deus, eu preciso liberar o perdão. Mas aí a preocupação era assim, se eu liberar o perdão, como a minha filha vai se sentir? Como é que eu vou perdoar a pessoa que abusou da minha filha? Aí tinha ido um dia antes no velório, no outro dia era enterro. Aí eu peguei e cheguei pra ela de noite assim, filha, a mãe sentiu no coração de liberar perdão dela. Olhou pra mim e disse assim, tu ainda não fez isso, mãe? Porque se Jesus voltar hoje, mãe, e nós não vamos ir pro céu enquanto tu não liberar perdão. Eu já liberei o perdão. Eu não quero conviver, mas eu já liberei o perdão e meu coração tá em paz. E aquilo quebrou. Me quebrou. Porque ela disse, eu achei que tu já tinha liberado, mãe. Porque se Cristo voltar, nós não vamos pro céu se não liberar perdão. E não é por ele, é por nós que a gente precisa liberar. Aí no outro dia, dentro do cemitério, finalzinho, assim, eu disse assim, abracei ele e disse assim, eu te perdoo. E nisso a esposa dele me abraçou e chorou e disse assim, muito obrigada. Muito obrigada. Ela chorava desesperadamente, parecia que ela estava com peso. Ela carregava o peso, não ele, porque daí ela soube, né? E ela chorava e ela dizia, muito obrigada. E daí eu vi o quanto Deus cuidou e tratou a minha filha. Minha filha hoje, ela fala abertamente sobre isso e testemunha para outras meninas, porque através do testemunho dela, outras meninas também falaram das situações que passaram. Mas eu tinha medo de, se eu liberar o perdão, como ela vai se sentir? O medo era que ela se sentisse traída e desprotegida, exato. Tipo assim, poxa, mãe... Já aconteceu isso e agora ainda... E ela ainda vai perdoar. E daí quando eu fui falar com ela, ela disse assim, tu ainda não perdoou, mãe? Se Jesus voltar ou nós morrer, se não tiver isso. E aquilo, e graças a Deus, passou. Claro, a gente lembra? Sim. Lembra. A gente libera o perdão, né? Porque eu quero estar com Cristo com o meu coração tranquilo, né? E sei que ele também precisa disso para ser transformado, desde que ele queira, né? Mas a gente acaba que não consegue esquecer. Que é um trauma que fica. Sim. Né? E perdão não é esquecimento, não é sentimento. E eu acho que essa é a parte mais difícil da gente pensar, né? Que não é... Porque às vezes a gente, em algum momento, ainda pode sentir aquele sentimento de tristeza, de raiva, ainda pode vir e a gente tem que tentar contornar ele e dizer, não, mas eu decidi, né? E é muito difícil com relação a isso. Mas eu queria agora trazer uma parte muito especial. Esperou tanto por esse momento, né? Muito especial. Que depois eu peguei uma mentoria. Como é que surgiu a casa da Niane, que a gente é apaixonado por aqueles vídeos, aquelas reformas, aquela decoração, e eu fico pensando, eu também queria fazer isso na minha casa. A casa
casa da Niane surgiu no meio no primeiro ano de pandemia. Sim. Aí tava naquela coisa de lockdown. Depois todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. Quem cuidava da minha casa antes era a mãe trabalhava lá comigo, então eu sempre trabalhei muito. De domingo a domingo, fotografando e cuidando e fazendo um monte de coisa. E daí, a mãe cuidava da casa. Então, eu não tinha tempo para olhar para casa. Na pandemia, eu dispensei a mãe, porque daí pra mãe ficar em casa, a mãe já era idosa, não tinha como estar ali, né? De risco. Ela não gostou muito, porque ela queria continuar ali, ela gostava de estar ali. E daí eu comecei a olhar para minha casa. Porque teve uma fase que eu me preocupei tanto em trabalhar, adquirir, que eu esqueci do lar, da casa, né? Eu trabalhava de domingo a domingo. De manhã, à noite, festa no sábado, festa no domingo. Nossa, às vezes a festa era sábado de noite, virava a madrugada trabalhando. Às vezes tinha o book de domingo de manhã. E era muita coisa. E trabalhei muito. Uma vez, a Niane tem até hoje um videozinho no celular e aquele vídeo acaba comigo. Ela tá gravando, ela diz assim: oi, gente, eu ainda tô de pijama porque a minha mãe tá lá trabalhando, ela não trocou minha roupa, era meio-dia. Gente, aquilo acaba comigo, sim, porque eu vivia assim. Porque daí era eu mesma que editava, eu mesma que cuidava da agenda, eu mesma que fotografava. E não dá conta. Sim. Eu não citei que aqui você é fotógrafa, gente. Sou fotógrafa. Excelente. 13 anos já de fotografia. Com 2 fotografias premiadas. Internacionalmente. Que mulher com funções, né? Sim. E daí, me perdi agora. Do pijaminha, você tava falando. A Niane lá. Eu trabalhava igual doida. Enfim, daí na pandemia a gente teve que parar. A pandemia foi triste. Mas fez a gente abrir os olhos para muita coisa. É verdade. Né? A pandemia tirou muitas vidas. Mas ela salvou muitas também, porque daí a gente conseguiu parar e olhar e dizer, a gente pisou no freio. Se não tivesse pandemia, a gente estaria ainda na mesma loucura, né? A gente perdeu família. Perdi meu tio, perdi amigos, meu Deus, por causa da pandemia. Mas ela fez tu olhar para outras coisas também. E eu olhei para minha casa, olhei para minha família, olhei para o meu lar. Daí eu disse assim, eu vou pisar no freio. Eu falei para a Aline, eu não quero mais trabalhar final de semana tanto. Começa a ajeitar a agenda aí. No primeiro ano a gente parou um pouco as festas, no segundo ano eu disse, já não quero trabalhar de manhã, só quero trabalhar de tarde agora. Aí assim foi indo. E eu falei para ele assim, Senhor, eu quero diminuir o meu trabalho, mas eu quero continuar honrando com as minhas contas e recebendo o meu valor. Sim. Eu não quero diminuir o salário, Senhor, mas eu quero diminuir o trabalho só. E Deus está honrando lá, tá certo. Aí eu peguei e tava na casinha do mato nesse dia. Disse, olhando no Instagram, um monte de gente falando sobre casa. Começou a aparecer, porque eu acho que eu comecei a pesquisar assim, como pintar a parede, como não sei o que. Das soluções. Eu já fazia. Tanto que a nossa casa foi construída pelo Rogério. Desde o alicerce até o telhado, sozinho. Então ele já tem, gente. Ele é metalúrgico. Trabalha com inox. Mas a casa tá de pé. O Rogério construiu toda a casa. Ele precisou da ajuda do irmão para botar os telhados para cima, para segundo piso. O resto tudo ele fez sozinho. Tudo. Todo o madeiramento. E assim, meu Deus, ele trabalha muito. E daí ele trabalhava durante o dia, de noitezinha ele trabalhava final de semana na casa. De dia na empresa, e assim ele ia. Tudo, até hoje. Eu falo para ele que ele trabalha muito. Eu oro muito para Deus dar muita saúde, muita força para Rogério. Porque não que a gente quer que ele continue trabalhando, não, ele gosta de trabalhar. Sim. Ele gosta, a gente vai para casa do mato, ele quer fazer tudo lá. E eu digo, Senhor, às vezes eu digo, para um pouco. As pessoas dizem assim, que isso, fica coitado. Coitado do Rogério, botando o Rogério no trabalho. Gente, você não tem ideia, ele gosta de trabalhar. Ele quer trabalhar. E eu oro para Deus restaurar a saúde, dar a força para ele poder fazer isso por muitos e muitos e muitos anos, porque eu sei que ele gosta disso, né? E ele construiu nossa casa e a gente tava na casinha do mato. Vou criar um Instagram. A primeira semana deu quase 1.000 seguidores. Nossa. Que eu postei coisinha da casa ali. E daí, se vocês puxarem as bem antigas, vão ver que tem uma evolução. Sim. E a gente mostra o real mesmo. Vamos transformar o quarto. O quarto que era terrível, a parede preta. Tinha uma parede preta no quarto. Gente, tinha uma parede preta. Era uma church. Era um quarto church. Era um quarto church. E eu olhei e disse, onde é que foi que eu decidi fazer uma parede preta no quarto, Senhor? Daí eu comecei aí eu mudei e eu queria clarear a casa.
Mudar a paleta de cores. Eu preciso clarear, parecia que eu tava... A gente passa por isso, né? Sim, eu sempre sim. digo que a gente tá em constante mudança. E daí a gente quer mudar tudo. Eu já tive a fase do rosa. Hoje eu estou na fase do bege. E assim vai mudando. Vai clareando cada vez mais. Entendeu? E eu comecei pelo quarto e postei. E aquilo foi legal. Foi em dezembro de 2000... guria, não sei, dezembro de 2021, dezembro de 2022. Acho que foi 2021. Fechei 10 mil seguidores. Assim, que legal, 10 mil seguidores. Comprei bolo, fiz toda a função. Aí o Edu, é um influencer da casa do Edu. Ele tinha 1 milhão de seguidores na época. Agora tá com 1.200, eu acho. Ele mandou um direct. Disse, oi, tudo bem? Eu sou o Edu e eu queria ver se tu me libera. Eu pegar aquele teu vídeo da transformação da cozinha. Eu tinha transformado a cozinha. Eu tirei uma cozinha velha, pintei os azulejos que eram floreados, transformei, botei papel de parede, botei a cozinha. Então, enfim, fiz um rebuliço e aquela cozinha deu o que falar. E daí eu queria ver se eu posso narrar. O Instagram dele é conhecido por isso. Ele narra outros vídeos. Sim. A narração dele, assim, tá, pode. Mas falei com ele, passou uns 10 dias, umas 2 semanas, e nada dele postar. Disse, deve ter achado outras coisas pra postar, né? Não, mas é que ele tinha um cronograma. Daí ele postou num sábado meio-dia, se eu não me engano. Sei que no domingo de noite, ele tinha fechado já 23 mil seguidores. Sim, total. 10 Entrou 3 mil em 3, depois mais 10. Fechou 23 mil seguidores. E aquilo deu um boom. Daí o que acontece? Se um vídeo tá em alta, é muita gente procurando, e ele vai subir, as pessoas vão entrando e as pessoas foram ficando. Aí a gente foi, daí um vídeo viralizou, outro vídeo viralizou. A gente tem com 5 milhões e pouco, 4 milhões e pouco, 1 milhão e pouco, 2 milhões e pouco. Tem vários. Tem mais de 70 milhões de visualizações os vídeos já. Nossa. Somando todos eles ali. E depois a gente postou um vídeo agora, daí a gente ficou em 170 mil vários meses ali. Meio estabilizado. O Instagram, ele derruba muitas contas, tipo, contas fake e contas que estão paradas, né? E daí ele vai derrubando. As pessoas não acessam mais, contas que pessoas não acessam mais, eles vão fazendo uma limpeza, eles fazem aquela limpeza. Sim. Então, se tu olhar lá, a gente cresce e fica paralisado. perdi 800 seguidores em uma semana. Acontece, é normal. Né? Perdi 2 mil em um mês. Isso é super normal. Mas ele está em constante crescimento. Entra muita gente, sai, é normal. Aí postei um vídeo final de ano. Oi, eu sou a Case, faço reformas, biriri, bororó, e tal, me apresentando. Um vídeo que eu não tinha o que postar naquele dia. Tem que botar um eu negócio não tenho conteúdo. Vou grudar um pouquinho de cada coisa. Peguei uns vídeos velhos, antigos. E daí a gente faz reforma. Falei um pouquinho. Aquele vídeo me levou a 300 e não sei quanto que tá agora. Nossa, 370? Não sei, guria. 30? Eu acho que... 357. 350, olha, muito. Esse aí te saiu do 170, 177 para os 300 e pouco. Nossa. Aquele vídeo foi. E daí eu vi que o vídeo viralizou. Eu disse, meu Deus, olha. E era um vídeo que não tinha o que postar. Não tinha o que postar naquele dia. Não tinha conteúdo, pessoal, não tinha nada. Vou ser sincera com você. Eu não tinha o que postar naquele dia. Eu postei isso. E foi muito bacana. Identificação. Isso. E foi. E daí foi onde a gente... E assim, o pessoal que entra, fica. E a gente tem muito relato de... A gente printa e posta isso de tempo em tempo, de mulheres que dizem assim, eu não gostava de cuidar do meu lar. Hoje eu vejo o meu lar com outros olhos, porque eu te acompanho. Assim, eu acordo de manhã e eu procuro teu bom dia. Se dia uma coisa assim, que isso, não achei teu bom dia? Pô, que legal fazer parte, assim, isso, do dia a dia das pessoas. Tu me inspira a querer cuidar do meu lar. Tu me inspira a querer transformar a minha casa. O que a gente mais recebe, que eu não consigo dar atenção, é assim, tu me ajuda a reformar, eu tenho essa sala, eu queria fazer isso. Eu não consigo dar essa atenção por questão. Eu sempre falei, um dia eu vou viver só do digital. Mas vai sim. Em nome de Jesus, eu vou poder dar toda essa atenção. Porque eu poderia, tipo assim, mandou uma foto. Tu pode fazer isso com coisas baratas. Compra sarrafo, corta assim, faz assim. E a gente dá conta, gente. A única coisa que eu não uso é serra. Porque eu morro de medo. Sim. Mas a tico-tico ainda me viro. Mas serra elétrica... Porque o Rogério gosta de se sustentar, né? O Rogério já perdeu 2 dedos, depois arrancou um pedaço de um outro. Ele Então tem meio que um trauma. Que o Rogério adora se mutilar. Eu fico falando, por favor, para com isso. Mas eu tenho esse medo. Agora, furadeira, parafusadeira, vai.
Vai, e a gente pode. Vou esperar meu esposo. Gente, vocês não podem ficar cobrando a cada 9 meses deles. Fala na 9? cara. Se você pedir pro seu Fala, esposo Jade. pendurar alguma Daqui coisa, a não 9 fique meses. cobrando a cada 9 meses. Gente, não precisa. É brincadeirinha. Essa parte vai trazer mais 300 mil seguidores. É só recortar essa parte aí, tem mais 100 mil que vem. Ai, Jesus! Aí, só que assim, eu sozinha não dou conta, né? Daí eu pego e às vezes eu paro e olho assim, preciso vou fazer uma cabeceira. Só que daí a gente fica olhando, né? Sim. Olha que Buscando legal. referência e Eu tal. tenho que buscar. Pinterest é uma maravilha. Você tem Sim, Pinterest? sim. Eu tenho. Tem. tenho. É um mundo sem Tem volta. Pois é, um mundo sem volta. Nunca mais sai daquilo ali, gente. E Pinterest é uma maravilha. Tu joga ali, tu vê 300 tem e várias aquilo, opções. tu vai pegando o que se encaixa no teu. Vou fazer uma cabeceira de isopor. Lá pra casinha do mato. Cabeceira é muito cara, não vou comprar, vou fazer. Aí fiz uma cabeceira de isopor. Que deu 5, eu acho que aqui tem 5 milhões de visualizações ela. Nossa. Aí eu botei, era bem rústica, né? Cortei as placas de isopor em hexágono. E coloquei juta e colei na parede. Tá lá, perfeita, intacta, linda e maravilhosa. Ela é maravilhosa, é um dos vídeos mais visualizados. E depois a cozinha velha, toda velha, capenga, que a gente tirou lá da nossa casa, ia pro lixo. Desmontamos, ia tudo pro lixo. Aí até que um dia eu olhei e disse assim, vou envelopar. Ela é a cozinha que faz maior sucesso na Casa do Mato, que é a cozinha verde. É uma cozinha velha, Linda. restaurada e totalmente envelopada. Aí o que acontece? A gente tem os parceiros que querem entrar com a gente nisso, né? Sim. Porque daí a gente... tu quer transformar tal coisa? Vamos transformar. Então a gente vai te enviar material. E assim a gente vai fazendo. E vai trabalhando com eles. E eu digo, o que eu não consegui fazer nas casas que a gente morava quando era Sim, criança, de aluguel. eu posso fazer na minha casa. Eu me lembro que quando a gente morou, teve uma prateleira, que era nosso guarda-roupa, tá? Sabe aquelas prateleiras de ferragem, que é bem estreitinha, que era e uns quadradinhos assim, que botava as caixinhas com os parafusos? A gente ganhou uma daquela e foi pintada de azul. Todas as casas que a gente tava aquela prateleira. As roupas tinham que ser dobradas milimetricamente Pra entrar ali. para caber ali. Então, era tudo muito dobradinho. Nosso quarto era sempre impecável. A mãe sempre... a gente passava cera de joelho no chão e depois botava uma roupa, um blusão de lã, botava uma das manas sentada e vinha brincando, assim, ilustrando o chão depois da cera, porque daí tem que ilustrar, né? Tem que ficar brilhoso. Eu sei. E a sei gente... bem o que é isso. Exato, é. Eu sei bem o que é E isso. a gente vinha... Então, essa referência de organização, de limpeza, já vem lá da mãe. A gente sempre lá foi de passar cera e limpar, e o chão de contrapiso, o pai fazia piso queimado. E Sim. tinha que ficar retinho, brilhosinho, lindinho. Pra ter E era desse jeito. Sempre tudo muito... Então, esse cuidado veio. Só que hoje, eu posso fazer na minha casa e transformar, porque é minha casa. Eu sei que eu não vou sair dali. Sim. Eu sei que eu não vou... E o amor que eu tenho... E eu sempre digo assim, ó... A gente trabalha com mulheres. 90%, 80% do Instagram ali é mulheres. E às vezes as mulheres que trabalham fora, que correm atrás da máquina, que fazem e esquecem do seu maior ministério, que é o lar. O nosso maior ministério é o nosso lar. E a gente está esquecendo disso. Passa um dia fora, claro, a gente sabe que há necessidade, né, de trabalhar fora, Sim. mas aí chega em casa e não tem o gosto de estar cuidando do seu lar, cuidando dessas coisas, perde aquele gosto, perde aquele amor. E a gente tem que pedir para Deus o amor pelo nosso lar. O nosso primeiro ministério, antes de trabalhar na igreja, e a casa, como é que tá? E a sua família, como é que tá? Vai lá e prega e traz palavras, ministra para mulheres, ministra... Tá aí a sua casa. Cuida das crianças, tá aí os seus filhos. Como? Se tiver desorganizado aqui, você não pode ministrar lá. Sim, não tem autoridade. Tu não tem autoridade para isso. Se aqui dentro... Agora assim, ó, é igual eu tava falando. Se no meu casamento, se eu tiver um problema aqui, tá? Eu e o Rogério estamos num conflito, estamos, né, brigados, um exemplo, né? Graças a Deus não, João. Tá tudo certo, gente, é uma benção. Eu não lembro de ter brigado com o Rogério na vida. Talvez porque ele seja uma calmaria. O Rogério é uma calma. Ele não brigou, Ele nunca brigou comigo. Não é assim. Mas assim,
se eu tiver algum problema aqui, se o casal tem algum problema, vai afetar no trabalho. Vai afetar nos filhos. Vai afetar na igreja. Vai ou não vai? Porque tu vai sair daqui, tu vai chamar o teu pastor para conversar, tu vai chegar ruim no trabalho, tu não vai conseguir trabalhar, tu vai estar desanimado, vai afetar todos à tua volta. Por quê? Porque lá dentro, agora... É a base para tudo. Exatamente. Agora, se tu passou um dia sufocante no trabalho, triste no trabalho, tu não vê a hora de voltar para casa, porque lá é o teu refúgio. Então, tu pode... Os de fora pode vir, que aqui dentro vai estar firme. Sim, blindado. Forte, blindado. Agora, no que sair daqui para fora, aí é mais difícil de contornar. Aí é mais difícil de... Sabe? Então, a gente tem que ter um cuidado com a casa. Tem que ter um cuidado. A casa que eu digo não é o estrutural. É o lar. Ah, que isso, mas para cuidar do meu lar eu tenho que estar decorando. Não, isso é uma forma de carinho. Sim, sim. Agora, limpando, sim. Porque o Espírito Santo não paira em lugar imundo, gente. O Espírito Santo não paira, seja no seu lar físico ou espiritual. O Espírito Santo quer um lugar de paz e organização. Então, a gente tem que saber organizar. Ah, mas não tenho sempre esse tempo. Claro que não, a gente não vai ter sempre esse tempo. Mas tu consegue criar um ciclo de organização. Niane foi criada... Eu saí de casa, o Rogério ficou dormindo, que daí a gente saiu muito cedo, né? A minha cama não foi arrumada. Mas tu chega lá, o quarto, a Niane arrumou a cama dela. Ela acorda e arruma a cama. Então, a gente já cria ela, já criou. Com essa cultura. Exatamente. Então, ela sabe que ela tem... Terminou o almoço, ela já vai lavar a louça. Eu tava falando, a cozinha de Niane, né? A Niane vai lavar a louça. Então, ela sabe que tem... A gente consegue. Ah, mas a Niane agora é uma moça. Sim. Mas ela já foi criança e já veio. Com isso, a gente consegue ensinar, né? E eu gosto de mostrar isso. Porque se a gente conseguir mostrar isso ali, querendo ou não, a gente afeta outras pessoas. Sim. Ela diz, nossa, se a Case conseguiu. Que daí assim, mas tu trabalha em casa. Não, a gente trabalha no estúdio. 1h30 da tarde, eu saio da minha casa, abro a porta, vou pro estúdio. Então, no estúdio, diferente. Lá eu vou atender de meia em meia hora, vou editar foto, vou fotografar bebê, vou fotografar gestante, vou sair, Eu tô ali. Eu também cumpro um horário ali. Até porque se eu não tiver isso, daí sim vai virar uma bagunça, né? Então, a minha casa de manhã, ali eu consigo. Às vezes não consigo trabalho de manhã, de noite, todo mundo se junta. E ter o apoio, claro, dos maridos, né? Não dá sozinho. Gente, você tem que ter. Bom que a gente tem maridos que nos apoiam. Ai, guria do céu. Falo, Rogério é apoio total ali. Fiz esses dias uma enquete. 5 coisas que você... 4 coisas, né? Sim, eu gostei dessa enquete. Que você... Pra fazer faxina, rituais pra faxina. Estar sozinha, ligar um louvor bem alto. Ser um dia de sol pra mim. Dia de chuva parece que eu fico travada, não consigo vir pra casa. E qual era o outro? Botar um louvor? Não, era botar um louvor... limpar no meu tempo. Isso, limpar no meu tempo. Assim, hoje, Niane já me ajuda. Então, fica cada uma... A gente divide. Mas se o Rogério tá por casa, se ele não tem alguma coisa pra fazer por ali, ele vai ficar por ali. Então, a gente prefere estar com a casa só vazia, né? Melhor estar com a casa vazia. Mas isso é bacana. Vai que tem que passar ali onde a gente passou o pano pra pegar uma ferramenta. Não dá certo. Exato. Daí tá cortando... Tem que ir. Mas é isso, a casinha surgiu disso. Olha só. Fantástico, e a gente traz essas ideias para as pessoas. E a reforma, a decoração. Eu amo decoração. Fantástico. Então, eu já trabalho com a fotografia. A fotografia, ela te dá... É um conceito estético das coisas, né? E daí na fotografia tu já tem que saber paleta de cores para montar um cenário, o que vai no cenário, o que não pode poluir, o que pode poluir, Então, tudo isso acontece que tu já... Conecta uma coisa na outra. Vai para casa, assim. Esse cantinho tá meio branco, então... Se eu comprar bem assim, eu não preciso comprar 1 litro de tinta. Vou gastar tanta tinta, não precisa. Eu vou lá comprar uma amostra. O litro de tinta é R$60, a amostra custa 13. No máximo 20. Comprar uma amostra eu consigo fazer um arco. Um arco aqui já fica bonito. Daí eu boto uma plantinha pendurada, pronto. Já tem, em vez da parede branca, já tem um arco, uma plantinha. Gastei o quê? R$20. Porque a plantinha já estava lá em casa. E essas ideias que tu tenta reproduzir no perfil. Isso que a gente coloca pra lá. Porque a gente fez um ripado esses dias com ripa de pinos. E só envelopamos o negócio. Pronto, tava lá. Saiu baratinho, entendeu? Não precisa... É o que eu digo. Para cuidar do teu lar, tu não precisa gastar valores... exorbitantes. Nossa, não precisa disso. A gente fez
um corrimão, um guarda-corpo na casinha do mato com galhos que caíram numa ventania que teve. Tem um temporal de vento, caiu um monte de galhos, os galhos estavam tudo lá no meio, a gente cortou os galhos e colocou eles fez uma cerquinha do guarda-corpo do mezanino. Entende? Aí, precisamos colocar as janelas na casinha do mato. A gente passou num lixão, a gente adora uma caçamba de lixo, gente. Já tem ideia. Aí, quando eu não vou na caçamba, as pessoas me mandam assim, Case, tem uma cabeceira. Te juro! Case, uma matéria-prima aí. Eu tenho uma cabeceira aqui que a gente vai botar fora. Tu quer levar pra restaurar? Quero. A cabeceira tá lá, a gente vai lavar, vai estofar e a minha cunhada vai levar, porque cabe certinho na parede do quarto dela. Olha só, que legal, pronto. gente. Case, a minha avó tá botando umas folhas de janela velha, umas tão boas. Quero. Vamos lá. Lá veio eu com o porta-mala lotado, porque era muita folha de janela, você não tem ideia. Tinha janela até com vidro. Aí, passamos um lixão, olhamos aquelas janelas, disse assim, essa janela aqui vai servir para alguma coisa. Foi as janelinhas do quartinho do mato. Aí uma porta que estava no sítio do Pastor Paulo, que ia aí fora, peguei para botar lá também, já está no quarto. E assim a gente vai fazendo. Aquilo que é aí fora, que ia virar Sim. lixo, que sei lá para onde é que ia, Sim. vai ser usado para alguma coisa. E a gente restaura. Então, vamos decorar como? Com uma janela velha. Eu vou lá na casa do mato, a gente pegou uma moldura, pintei, aí lixei para ficar tipo uma pátina. Eu não sabia fazer a pátina, daí eu lixei, pintei e lixei. Deu certo. E tá lá, botei ela lá como se fosse um quadro. E só botei uma prateleirinha com uma ripinha. Uma prateleirinha do nada. Aí fiz uma meia parede, pintei com um pinguinho de tinta que tinha, restinho de tinta, para baixo. Na outra parte deixei branco e tá lá uma parede lindinha. Olha só. Com uma janela velha. Que E benção. assim a gente vai fazendo. Transformando a nossa casa. Ai. Mas deixa as redes sociais aí pro pessoal te encontrar aí. As redes sociais. Isso. É Casa da Niane. Tanto o Instagram, quanto o TikTok. O TikTok a gente tem 27 mil seguidores, eu acho. É pouco em relação ao Insta. Sim. Porque eu não consigo manter. Gente, é muita coisa. E o YouTube também é Casa da Niane. A gente tem o YouTube, a gente tenta, mas eu fique no Instagram que é mais seguro. É isso que a gente tem, as redes sociais que a gente tem. A gente quer poder alimentar muito mais o YouTube, mas é mais complicado. É mais didática, mais... Sim. Tu sabe, né? E as parcerias, tudo pelo Instagram daí. As parcerias, a maioria das parcerias, as empresas entram em contato com a gente, né? Aí, como a gente tem... a gente manda um Media Kit quando eles pedem. Geralmente, as pessoas, eles não pedem, porque, assim, as plataformas... A gente está na Squid. A Squid é uma plataforma de criador de conteúdo, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Squid é uma plataforma que tu se cadastra lá dentro, daí tu linka o teu Instagram lá. Então, automaticamente, as empresas já estão vendo como está sendo o engajamento lá dentro. Teu potencial. Exatamente. Daí elas te Então, procuram. aí eles mandam para ti a proposta. A gente vai fazer uma proposta, tipo, Macromix. A gente vai ter... A Macromix já trabalha com a gente há mais tempo, né? Então, eles já entram em contato direto. Mas eles têm lá também. A gente vai fazer uma ação em Tramandaí. Queremos ver se tu pode gravar 2 reels, o stories e tal, e tal, e tal. Aí, tipo, agora ontem entrou uma empresa de roupas. Daí pediram o Media Kit. A gente manda o Media Kit para eles avaliarem. Mas a maioria é pessoal de decoração mesmo. Decoração. Já do nicho, né? A gente tem uma... exatamente. A gente é nichado, né? Como tem a Niane, que é uma adolescente, vem as lojas que gostam, que querem que a Niane apareça, né? Mas mesmo assim, a gente tem ótica, que a gente trabalha... Na cidade lá, a gente trabalha com ótica, uma clínica médica, né? Que é incrível, que a gente faz toda a função de divulgação, com supermercado, com loja de produtos coloniais. Pô, que legal. É bem bacana, é bem bacana. A gente tem muitas empresas que a gente trabalha assim. Né? A gente trabalha há muito tempo com uma fábrica de móveis aqui, de 2 Irmãos, ou Portão. 2 Irmãos é pra cá. Pra cá. Uhum. Uma loja de móveis bem bacana, então, de tempo em tempo, precisa de alguma coisa aí? Esses dias eles queriam mandar a cozinha nova pra casinha do mato. Gente, mas eu amo a cozinha. não mexe na minha. Foi tão difícil. Aqui, tá bem, boa. Mas eles sempre... Daí eles mandaram a mesa, mandaram o aparador, o rack. Sempre assim. O que acontece? É muito legal quando a empresa faz contigo e te chama de novo pra fazer.
Sim. Porque a gente sabe que aquilo deu certo. Então, tipo assim, a empresa que faz a gente trabalha com os papéis adesivos, vinil adesivo, a gente já tá com eles há 2 anos. Aí essa semana mandaram, case, precisando de alguma coisa, grita. É assim. Coisa boa. A gente não dá conta às vezes. Tipo, Sim. a gente reformou o quarto de um menino, que era seguidor, que é o filho da Lid, que tá com a gente. Esses dias fizemos uma salinha da Leste, que é da minha irmã, da Leste Designer. Daí agora a gente quer transformar, fez um quarto da mãe. E a gente vai. Aí acaba que a bênção que vem pra nós respinga pra outros. Entendeu? Nunca assim, fica né? só pra nós. É assim. E é isso que Deus quer. Vai espalhando. É. A gente recebe e vai espalhando. Agora a gente quer fazer... Eles nem sabem ainda, mas eu tô com um projeto para a salinha dos jovens lá, mas... Quem sabe? Vamos ver. Eles não sabem, eles nem ouviram sobre isso. Mas corta essa parte, Matheus. Mas é isso aí. Bênção. Bom, a gente tá sem palavras, assim, né? Rimos, choramos. Sim, foi um... E a gente não tinha nem ideia, né? Nem ideia. Isso é o mais bacana. Legal. Né? Saber que por trás desse perfil tem uma história muito desafiadora. Meu né? Deus. Uma família, né? Porque a gente olha uma família tão abençoada lá servindo na igreja. A gente não tem ideia do que passou, né? E hoje a gente vê. E se a gente poderia definir, assim, talvez resumir o episódio, é que Deus é um Deus que compensa, né? Aquilo que a gente passou. Talvez o pai que faltou na infância é o marido querido, amado, né? Enfim, pai da tua filha hoje. E talvez as casas que, assim, tem que mudar toda hora de endereço, vai para aqui, vai para lá. Porque a gente sabe, né? Quando você tem um pai que é dependente químico, o dependente químico ele é muito impulsivo. Então, para trocar uma mesa dessa aqui por nada é questão de momento, né? Não sei porque o meu pai foi alcoólatra há um tempo. Então, imagina assim, e hoje, né, tem 2 casas. Tem 2 casas. Né? Então, a gente andava de carroça quando era criança. Hoje tem carro. Tem carro, tem família, tem respeito. Então, isso é uma coisa que a gente sabe, que por mais que houvesse esforço da tua parte, não seria possível se não fosse a intervenção divina, sobrenatural. Então, nossa, eu estou muito feliz com tudo que eu ouvi aqui. Né? Mônica Serra aí agradece o esforço aí de estar aqui. Palavras do Gil são as minhas palavras. Obrigada. Por poder contar a tua história e fazer a tua história conhecida. Que seja conhecida por muitas pessoas aí. Amém. Que seja bênção, que seja inspiração. Teu trabalho é fantástico. Ele é lindo de todas as formas. Se a gente já te admirava, a gente sai daqui te admirando muito mais. Bem, obrigada de coração. É o que eu digo. A gente sempre viveu na dependência de Deus. E se hoje a gente está vivendo melhor, toda a honra tem que ser dada para Ele. Foi Ele que cuidou de nós nos mínimos detalhes. E louva a Deus. Tu nunca se arrepende, podia ter tido família... Tem gente questionando, por que este pai, por que... Não, gente. Foi melhor pai. Sim. Melhor mãe, sabe? E eu digo isso por mim e pelas minhas irmãs. Tipo, a Kate, que é uma abaixo de mim, vai lá buscar o pai agora, dia 20 e poucos, e vai passar uma semana com o pai ali. Tempo junto. Sabe? Ela tá sempre lá, ela consegue ir mais que nós lá. Entendeu? A Kathleen, a mais nova, mesma coisa. A Késia, que é a que sofreu o acidente, mesma coisa. Então, a gente tem esse amor, não é só meu, é amor das meninas também pelo pai. O carinho e o respeito, a admiração pelo pai e pela mãe. Todas nós reconhecemos isso, sabe? E a gente vive e viveu e continua vivendo e vai viver totalmente na dependência de Deus. Amém. Tudo que conseguimos e vencemos foi pela misericórdia dele mesmo. E maravilha. Gente, Deus abençoe, né? Replica esse material, compartilha com todo mundo, manda para pessoas específicas. Uma história de muita resiliência, superação, perdão, comunhão. Olha, lindo demais, Deus abençoe. Obrigado por todo o esforço. Imagina. Desculpa fazer vocês tomar uma multa aqui. Deixa em off. Não, vamos deixar quieto, não vamos denunciar. Também, a gente estacionou, mas não sabia que o rapaz ia chegar naquela hora. A gente estacionou meia hora antes, a gente estacionou certinho, a gente não
Só que daí a gente atrasou um pouquinho, o menino veio da mão, então tava tudo certo. Pessoal, obrigado a todos os nossos queridos patrocinadores. Mais uma vez, Giase Diógenes, Consultoria Imobiliária, Costa Assessoria Excelência. Previdenciária, Pizzaria Brazuca e Cutelaria Imperador Bigode. E a Vem Rede com a Osana, gente também, que ser disponibiliza, nosso patrocinador. esse estúdio. Você quer fazer uma parceria com a gente? Entre em contato com a gente, vai ser uma alegria poder te receber. Empresas. Matheus, Deus abençoe. Um abraço, né? Cata aí, se você que não segue ainda, comece a seguir, você vai ver ideias maravilhosas. Tá, gente? Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Beijo. Tchau.